O segredo com Deus é você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Esse é o segredo. Você permanece conhecendo. É como um casal, né? Conforme os anos vão passando e eles permanecem fiéis, leais um ao outro, aquele relacionamento só vai melhorando e vai aumentando à medida que o tempo passa. Então assim também é com Deus. Um não consegue viver longe do outro. Quanto mais tempo você tem com Deus, mais você vai querer passar tempo com Ele. Hoje, Isaías 62. Vamos pedir antes de tudo a direção do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, obrigado. Mais uma vez nós estamos aqui estudando a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, eu peço a Ti através dessa meditação do livro de Isaías. Amém. Versículo 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. O comentário diz assim: não me calarei, não me aquietarei. Sião simboliza os salvos, que após serem restaurados receberão a privilegiada posição de noiva do Cordeiro. A glória concedida pelo Messias aos justos é tão surpreendente que move Isaías, o mensageiro de Deus, a ter zelo e disposição em preservar, repreendendo enfaticamente aqueles que não andavam no reto caminho. Os justos têm a função de serem trabalhadores exímios do reino celestial, a fim de que a justiça e a salvação resplandeçam sobre aqueles que ainda estão em trevas. Para cumprir a ordem de não se calar e não se aquietar, é preciso bem mais que palavras. É indispensável bom testemunho, firmeza na fé, compaixão pelas pessoas e cultivo das virtudes como integridade, tolerância e respeito. Continuando do 2. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. O comentário do 2 ao 4. Nome novo. Na cultura judaica, o nome tem grande importância, pois pode revelar as circunstâncias do seu nascimento, atribuir força e alegria ao futuro da criança ou até mesmo refletir traços do seu caráter. Ao ser destruída, Jerusalém seria chamada de desamparada e assolada, mas ao ser restabelecida, a cidade receberia um novo nome, mostrando assim o favor e a honra de Deus. Uma nova identidade também tem aquele que se converte ao Senhor Jesus. Antes, ele tinha atrelado a si uma reputação associada a intrigas, solidão, infidelidade, mentiras, mas depois de conhecer a palavra, se torna referência uma coroa de glória e um diadema real nas mãos do Senhor. Eu estou lembrando que, por exemplo, nós lemos às vezes a relação da árvore genealógica de uma pessoa. Por que isso era importante na época? Imagine, se você está num deserto e você precisa de alguma coisa e você não tem nada no meio do deserto. Então, a sua genealogia, né, a sua árvore genealógica, ela pode salvar. Porque se você encontra alguém no deserto, eles vão perguntar de quem você é filho. E aí você vai citar os principais nomes. Se aquela família é conhecida da sua, né? A sua família ela tem parentesco ou mesmo é muito amigo, eles vão te ajudar. Mas se for uma pessoa inimiga, você está perdido. Então, a sua árvore genealógica, e por isso que a Bíblia cita às vezes, até cansativo, né? Você vê fulano é filho de ciclano, que é tal. Enfim, aí você fala, é cansativo, mas naquele tempo aquilo era muito precioso. Então a mesma coisa, o nome, além de carregar um significado, ele também tinha a árvore genealógica, né, a sua origem. No 5, porque como o jovem se casa com a virgem,
assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu mosto em que trabalhaste. O comentário diz assim: não deis a ele descanso. Isso significa não ficar em silêncio, negligenciando assim a ordem de Deus em clamar. No alto das muralhas de Jerusalém ficavam os vigias que deveriam se manter atentos para desempenhar a tarefa de cuidar do povo. Ezequias 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Continuando o comentário, esses vigias simbolizavam os sacerdotes, os levitas e os profetas que deveriam se manter acordados espiritualmente para verem o perigo e realizarem constantes orações e sacrifícios pelo povo. Embora o Todo-Poderoso seja soberano e não se esqueça de absolutamente nada do que diz, ele manda que o homem busque o cumprimento das suas promessas, a fim de que ninguém se acomode ou se distraia na fé. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que tardio, porém Deus fará justiça. E essa tem que ser a fé daqueles que se mantêm nessa linha, nessa fé, nessa perseverança, nessa caminhada. No 9. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remido do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. O comentário final: aplai na estrada, limpai-a das pedras. Os israelitas sairiam do cativeiro na Babilônia e passariam pelas portas de Sião. Mas o apelo de Deus era que, uma vez estando livres, eles se apressassem para a chegada do Messias a Israel. O arrependimento, a volta à fé genuína, a sinceridade e a prática da justiça era a preparação dos caminhos espirituais abertos para que o Senhor Jesus passasse e os conduzisse à salvação. Essa imperiosa ordem vigora em nossos dias, pois o Senhor está prestes a voltar. Assim, como servos embaixadores do seu reino, devemos trabalhar para abrir caminhos e remover as pedras que impedem que as pessoas se convertam a Ele. Porém, não são poucos aqueles que, ao invés de cumprirem essa ordem, se colocam como pedras de tropeço por meio do seu mau exemplo de vida e de caráter. Eles teriam que voltar então também a buscar a Deus, né, se converter, se tornando-se para Deus e Deus se tornando para eles, para esperar a volta, o regresso do Messias, né? Aliás, a primeira vinda do Messias. Mas aí, olha que fato interessante, né? Eles até voltaram, começaram a buscar, mas depois se perderam de novo, porque quando o Senhor Jesus chegou na terra, o povo estava completamente perdido. Então, quer dizer, eles simplesmente perderam o propósito que eles tinham e não perceberam o Messias chegando. Perderam essa chance de reconhecê-lo. Assim também na nossa vida. Às vezes a pessoa ela começa tão bem, mas na caminhada dela na fé, ela esmorece, ela desanima, ela para, né? Ela não continua avançando naqueles propósitos. E nós não podemos nos deixar levar a isso, nós temos que ser constantes no nosso propósito até o fim, para que a gente não venha perder a chance, a oportunidade
de ver a segunda volta do Senhor Jesus. Aquele povo perdeu. Até hoje espera a volta do Messias, mas ele já veio agora e vem a segunda vez. Isaías 63 agora. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a força derrubei por terra. O comentário do 1 ao 6. Quem é este? O Senhor Jesus é descrito neste versículo como um poderoso guerreiro que vem vitorioso de Bosra, capital de Edom. Esses lugares são expressões figurativas que simbolizam os poderes e as pessoas que se opõem a Deus e que serão destruídos no julgamento final. Lá em Apocalipse 19, 11 ao 16, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você entendeu o paralelo, né? Tanto agora aqui no Velho Testamento, Isaías 63, e lá em Apocalipse, né? Fazendo praticamente a mesma menção. Edom, só para que você se lembre, é a nação dos Edomitas. Quem é Edom? Né? Vermelho. É o povo que nasceu de Isaac, o filho da promessa. Ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Esaú, ele era chamado de Edomita. Ele formou o povo de Edom. Ele foi um povo completamente inimigo do povo de Israel. Eles comemoraram, inclusive, quando veio a destruição sobre Israel, eles comemoraram a derrota de Israel, porque eles mantinham essa raiva. Mas Deus efetuou uma grande vingança sobre Edom. Então Edom é o símbolo de quem persegue, né? Eram irmãos, mas persegue os próprios irmãos. 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele se fez o seu Salvador, e toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O comentário do 10. Contristaram seu Espírito. As Escrituras afirmam que o Espírito Santo é uma pessoa divina que compõe a Trindade. Portanto, ele tem vontade, sensibilidade, afetos e funções próprias. Por meio da sua obra, o homem é convencido dos seus erros, conduzido ao arrependimento e santificado. Porém, aqueles que se opõem à voz do Espírito Santo são considerados rebeldes e isso causa profunda tristeza nele. Afinal, devido à desobediência,
Essas pessoas são abandonadas em seus próprios pecados e nas suas consequências. Efésios 4:30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:19, não extinguais o Espírito. Concluindo o comentário, foi isso que aconteceu com Israel, que rejeitava continuamente o cuidado do Espírito em repreendê-la quando a hipocrisia e a desobediência aos mandamentos sagrados. Por não ouvi-lo, a nação foi entregue à destruição e ao cativeiro. Resistir ao Espírito de Deus é constituí-lo como nosso adversário. Dessa forma, como enfrentaremos e venceremos as lutas da vida se ele fizer oposição a nós? E é verdade, como que eu quero que Deus cuide de mim se eu não permito que ele transforme a minha vida? Se eu não permitir que ele faça essa mudança em mim? Então, eu não posso pedir que Deus me ajude, que ele me socorra, que ele me dê a força, que me estenda a mão, se primeiro eu não permitir que ele venha transformar a minha vida. 11. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo, mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possui. Nosso adversário pisam o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo seu nome. Vale a pena ser fiel? Sem dúvida, né? Permanecer nos caminhos santos de Deus, se manter na fé, seguir até o fim, vai valer a pena. Todo sacrifício, toda luta, né? Você tem que entender que nós somos luz, mas vivemos no mundo de trevas. Então, nós temos que ser luz nesse mundo de trevas e suportar os escárnios, as lutas, aqueles que nos perseguem e orar por eles, assim como Jesus. Jesus orou por aqueles que lhe faziam mal na cruz, pediu para que Deus tivesse misericórdia deles. Assim também nós. Vamos seguir sendo luz até o fim, fiel até o fim. Tá bom? Que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para alguém, dá o seu gosto e fique bem, fique com Jesus.